Salve, salve, galera! Uma boa tarde para você. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Pelo canal 7 da NET, 9 da Vivo TV, além, é claro, da internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. E olha, em breve em TV aberta. Eu sou Vieira Júnior, vou com vocês nesta quinta-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. E aqui comigo, como sempre, ele, o jornalista, o repórter esportivo, fotógrafo, maratonista e tudo isso que você imagina, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. É mais uma vez, como sempre, um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. E aqui com a gente também, obrigado, viu, Brunão? Aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando Luiz com Z, o nosso tradutor de Libras, santista apaixonado, fã do Robinho, fã do Ganso, fã também do Zé Love e também do Neymar também, o nosso Luiz. E aí, Luiz, dá soquinho? Que beleza. Hoje foi certinho o soquinho, que beleza, hein? Brunão, o Hora do Esporte está começando com muita informação, falando da eliminação do São José Basquetebol na fase de quartas de final do Campeonato Paulista. Em partida dura e com bastante emoção, o São José vendeu caro a derrota lá em Franca. Em uma partida, como eu disse, movimentada. Vamos ver como é que foi. Solta, Matheus! No ginásio Pedrocão, a bola subiu valendo vaga nas semifinais do Campeonato Paulista e quem começou dominando a partida foram os donos da casa. Franca logo abriu vantagem de 8 pontos com boas jogadas de garrafão do ala pivô Lucas Dias e David Jackson. O São José, por sua vez, desperdiçava lances livres e encontrava dificuldades para furar a marcação francana, que quando partia ao ataque convertia suas bolas com qualidade. O placar mostrava 20-9 para Franca quando Dimitri descontou neste gatilhaço de 3. Franca respondeu na mesma moeda com Lucas Mariano e ampliou com Paulo Júnior fazendo 25-12. Ed ainda guardou mais uma de 3 para o São José, mas Jorginho, em jogada individual, deu números finais para o primeiro quarto, que terminou com Franca na frente, 29-21. No início do segundo período, Franca logo abriu 12 pontos de vantagem com 2 cestas de Jorginho. O São José tentava ir para o ataque, brigava pela posse da bola e mesmo quando conseguia, sempre tinha uma mão francana à frente. Dessa forma, exatamente na metade do segundo quarto, David Jackson colocou mais 2 lá dentro, abrindo 14 pontos à frente, 39-25. O São José chegou a esboçar uma reação. Douglas Nunes, o mais regular do São José, anotou 7 pontos a favor da Águia do Basquete, o que ajudou a cair a diferença francana, que chegou a ser de 14 para 6, fechando o primeiro tempo em 45-39 para os donos da casa. O segundo tempo começou mais equilibrado e as bolas de 3 afiadas para os dois lados. Com essa bola de Renato Carbonari, o São José voltou para o jogo, encostando de vez no placar, 48-45. Nesse momento, a partida seguia bastante equilibrada, com os times trocando cestas. Só que na reta final do terceiro período, Franca voltou a se impor em quadra e voltou a abrir vantagem com cestas importantes de Lucas Dias e Scala. 62-52 Franca. Dimitri deu a resposta nesse chute para 3 e caiu para 7 a vantagem francana. No final, os donos da casa administraram a vantagem e venceram o terceiro período por 23-20, levando a partida para os últimos 10 minutos com 9 de vantagem, 68-59. O último período de jogo poderia ser os últimos 10 minutos do São José no Campeonato Paulista. Assim, o time comandado por Sebastião Figueiredo foi para cima e em menos de 2 minutos fez 8-0 no último quarto, encostando de vez no placar, 68-67. Elinho Rubens foi obrigado a parar a partida, o que deu resultado, pois Franca voltou a abrir vantagem em bons passes de Jorginho para Lucas Mariano e Lucas Dias. E ele mesmo, quando fez a infiltração, converteu os 2 pontos e ainda sofreu falta, anotando o ponto de bonificação no lance livre. Mas o São José era valente, não queria a eliminação. E novamente o time visitante encostou no placar, deixando a partida eletrizante. Depois de sofrer a falta em direção à cesta, Ed teve a chance do empate quando acertou o primeiro lance livre.
mas a segunda bola rodou, chorou e não caiu, deixando a partida em 75-74 para os francanos. Nesse momento, a partida estava nervosa. Foi aí que os atletas da seleção, Jorginho e Lucas Mariano, fizeram a diferença a favor de Franca e abriram 10 à frente, 86-76, restando apenas 1:16 para acabar o jogo. E mesmo o São José conseguindo cair para 5, a vantagem dos donos da casa não tinha mais tempo para mais nada. E Franca chegava a mais uma semifinal de Paulista. Final no ginásio Pedrocão. Franca classificado para a semi 88, São José eliminado 83. Pois é, Brunão, a gente já tinha falado aqui que seria difícil para a equipe do São José. Franca é uma grande equipe, tem 3 jogadores de seleção titulares ali da seleção brasileira, da atual seleção brasileira. Tem o David Jackson, que é aquele baixinho barbudo, que realmente faz a diferença por onde passa, encaixou muito bem nesse time de Franca. Agora, pelo que eu vi, a gente vai ver já a tabela, os resultados dos jogos 2. Todo mundo foi eliminado já no segundo jogo desse playoff de quartas de final. E talvez o São José foi o que fez o playoff mais apertado ali das equipes, né, Brunão? Assim como o time de vôlei, o time de basquete de São José caiu de pé, né? Que a gente costuma dizer, caiu de pé. Não passou vergonha, assim, né, de perder de muito, impôs o seu jogo, criou alguma dificuldade, tanto aqui quanto em Franca, para a equipe do Francana, só que, infelizmente, o São José deu, não sei se azar ou até certo ponto uma, entre aspas, incompetência, porque perdeu o jogo contra o Osasco, que não poderia ter perdido, talvez pode ter feito alguma diferença na classificação final, poderia ter pego um time um pouquinho mais fraco do que o time de Franca, mas enfim, nesses playoffs não tem que escolher adversário, então o time de São José acabou pegando aí um time mais forte, mas caiu de pé, impôs seu jogo, jogou de uma maneira séria, e, infelizmente, não passou de fase. E você deu uma misturada em basquete e futebol, que você falou Francana. Francana é do futebol e Franca é o do basquete, mas tá tudo certo, tá tudo em casa. É tudo Franca. Tudo na terra do calçado. Exatamente. Muito bom. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos, os jogos 2, o segundo jogo. Aí, ó pra você ver como é que foi equilibrado. Paulistano e Corinthians foi equilibrado também, 97-15 em que pese aí 16 pontos de vantagem. São Paulo e Pinheiros, aí bastante equilíbrio, né? O clássico paulista ali, Bauru e Rio Claro. O Rio Claro, que ficou na frente do São José na segunda fase, tomou uma traulitada de 30 pontos de diferença. Pô, 30 pontos é muita coisa. São José e Franca, Franca e São José, 88-83. A gente viu aí pelos melhores momentos da partida, um compilado aí do que aconteceu no jogo, que o São José, como você bem falou, caiu de pé e mostrou qualidade mesmo, enfrentando uma equipe que tem jogadores de seleção, David Jackson arrebentando também. E eu peguei uns números aqui, Brunão, que é sempre legal. O basquete é muito em cima de números, de estatística. Os melhores do São José: Douglas Nunes, 17 pontos, 13 rebotes, double-double para ele, nenhuma assistência. Ed, 16 pontos, 1 rebote e 4 assistências. O Renato Carbonari, 14 pontos, 4 rebotes e 4 assistências. Agora, olha o Franca. Lucas Dias, 26 pontos, 11 rebotes, double-double para ele. Jorginho, 24 pontos, 9 rebotes. E o Lucas Mariano, os 3 da seleção, 16 pontos, 5 rebotes. Juntos, eles somaram 66 pontos dos 88 que a equipe fez. 75% dos pontos de Franca nesse jogo decisivo foram feitos pelos 3 jogadores da seleção. Faz diferença, né? Faz diferença. E para o São José, como eu disse, como o São José caiu de pé, agora é só juntar os cacos, ver o que pode acertar já para o NBB, quais as peças que faltam para completar o elenco. Eu acho que é um trabalho bom, né? Um trabalho que vem sendo feito desde o primeiro semestre e agora pode ser contemplado, enfim, pode melhorar agora para o NBB. E aqui está na tela, o Matheus colocou para a gente já para adiantar, já começam as semifinais, infelizmente não tem o São José. Hoje, 7h30 da noite, tem Bauru e Franca. No dia 3, às 20 horas, tem São Paulo e Pinheiros, jogo 1 das semifinais do Campeonato Paulista de Basquete 2021. Rapidinho, meu caro Rodrigo, deixa eu só dar uma informação aqui, porque a equipe de Taekwondo de São José dos Campos voltou a se destacar em uma competição internacional. Dessa vez foi a disputa lá no Chile, o Open de Taekwondo, que aconteceu no final de semana em Santiago. Os atletas joseenses conquistaram 4 medalhas de ouro, 1 de prata e 1 de bronze nas modalidades luta e ponsai. Você está vendo a
galera aí, ó. O destaque na modalidade luta foi o atleta Maicon Andrade, que venceu 2 lutas e conquistou medalha de ouro na categoria adulto acima de 87 quilos. Outro destaque nessa modalidade foi Júlia Herculano, prata na categoria adulto feminino até 73 quilos na modalidade Ponsai. Os destaques foram também Alex Arruda e Lina Bacelar, que conquistaram o primeiro lugar na categoria dupla sub-30. No individual sub-30, Alex também levou o ouro e Lina o bronze. Alex também foi eleito o MVP, que é o melhor atleta masculino do campeonato, e o Brasil terminou na terceira colocação geral da modalidade taekwondo, de novo sendo destaque, Brunão, no pique. Parabéns para o pessoal aí que conquistou as medalhas e sorte nas próximas competições aí. Sorte para a galera do taekwondo, parabéns à galera do taekwondo, abrilhantando por onde vai disputar suas lutas. A gente vai para um rápido intervalo, é rapidinho, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Calma, Iana, calma, tem introdução primeiro. Calma, Iana. Estamos de volta com a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Antes da gente falar do futebol feminino, deixa eu mandar um abraço para a nossa querida Luísa, editora do Hora do Esporte, que infelizmente está nos deixando, mas felizmente para ela vai buscar outros ares. E hoje ela está acompanhando aqui em loco o nosso programa. Queria que ela viesse aqui, mas ela não vem, ela está aqui do ladinho. Ela que fazia todas as artes, ela participou da concepção desse estúdio aqui, a nossa querida Luísa. Ela está batendo asas da nossa TV Câmara, do nosso Hora do Esporte. Mas obrigado, Luiz, por todo o carinho com a Hora do Esporte. Gratidão a você e sucesso para onde quer que você vá abrilhantar com seus dedos mágicos na edição e tudo mais. Não é isso, Brunão? Pois é, você assustou a menina com os negócios de tabela. Toda vez tem que ter tabela de feminino, masculino. Assustou a menina não foi embora. Cacetada de tabela que eu pedia para ela, né? Faz parte. Nossa querida Luiz, um beijo para você. Obrigado por tudo aqui no nosso Hora do Esporte. Agora chegou o nosso querido Israel Podes. E Podes, é claro que Podes. O nosso Israel Podes, agora o nosso novo editor do programa de esporte. Seja bem-vindo, nosso querido Israel. E um beijo para o Aleph também. Ele pediu um beijo. Um beijo para você, querido Aleph, que também abrilhanta a nossa TV Câmara. Brunão, no pique, porque a informação não para. A gente fala agora de futebol feminino, porque o São José enfrentou o Corinthians em partida que começou na terça-feira e só terminou no final da tarde de ontem. E eu explico para você. O jogo aconteceu ontem, começou na terça-feira, 18h30, choveu a cântaros lá em São Paulo, lá na Fazendinha. O campo estava impraticável de se jogar, E, inclusive, o técnico do Corinthians, o Arthur Elias, queria que parasse a partida antes mesmo do Corinthians ter feito o primeiro gol. O primeiro gol do Corinthians saiu da Juliette, que não é a ex-BBB, a Juliette, jogadora do Corinthians, fez 1-0 aos 35 do primeiro tempo. Muito antes, o Arthur Elias já pedia o final da partida, a interrupção da partida naquele momento. A arbitragem tocou, o gramado da Fazendinha estava horroroso, inclusive o Corinthians se aproveitou, a Juliette se aproveitou de uma poça d'água na frente da goleira do São José e acabou fazendo esse primeiro gol. Aí, no intervalo, decidiram acabar com a partida, interromper a partida, e ela voltou a ser disputada ontem à tarde. Você está vendo aí imagens do jogo do Rodrigo Gazanel, aliás, belas imagens. Você está vendo ali, ó, a água subindo ali. O negócio foi feio mesmo. Lá ele choveu em todo lugar, o Brasil inteiro está chovendo e lá não foi diferente. Aí ontem foi disputado o segundo tempo da partida e a própria Juliette, aos 26 minutos, também com muita chuva, acabou fazendo. Isso aí já é foto de ontem, ó, do jogo de ontem, também com muita chuva. Tempo. Oi? Segundo tempo. Segundo tempo, exatamente. Segundo tempo. Foi disputado os 45 na terça-feira e outros 45 ontem na quarta-feira. E a Juliette acabou fazendo o segundo aos 26 do segundo tempo. 2-0 para o Corinthians, Brunão. A gente já falava aqui, né, que em situações normais e naturais de gramado e tempo, o São José teria muitas dificuldades para ganhar do Corinthians, né? Esse Corinthians atual campeão brasileiro, que já teria algumas peças voltando, né? Já o Corinthians, durante esse começo de Campeonato Paulista, poupou muitas jogadoras. E para o São José seria muito difícil bater o Corinthians, principalmente jogando fora de casa. E em situações atípicas como essa, acaba ficando 10 vezes mais difícil. Pois é, e ontem o Arthur Elias, ele colocou um time bem mistão ali, as principais jogadoras começaram no banco, algumas entraram, nem todas, né, mas
e mesmo assim mostrando a força do elenco corintiano. Corinthians que realmente investiu de cabeça, entrou de cabeça no futebol feminino, algo que as outras equipes também deveriam fazer mesmo, focar. Antigamente o futebol feminino era dominado pelo interior. A Ferroviária dominava, o Centro Olímpico, que é um time que é da capital, mas é um time, digamos, desconhecido da grande massa. O projeto lá de São Paulo também dominava. A Ferroviária de Araraquara, Rio Preto era uma forte equipe. São José viveu momentos áureos, aí, melhor time do mundo. O São José foi, né, quando foi campeão mundial lá no Japão, né, batendo o Arsenal. Sim. Por 2-0. Então, assim, hoje as grandes equipes estão focando e outras deveriam focar mais até para difundir ainda mais o futebol feminino. Brunão, vamos dar uma olhadinha na 7ª rodada, que já, como eu disse, começou na terça-feira. O nosso Matheus colocou aí, o Red Bull Bragantino está impossível. Bateu do Taubaté na terça-feira por 3-1. Corinthians bateu o São José, o jogo que, eu repito, começou na terça e terminou ontem. Aí ontem mesmo, o Santos foi goleado em casa pelo São Paulo 5-0 e a Ferroviária bateu o São Bernardo que é dirigido pelo Márcio Oliveira, aquele que começou o projeto aqui em São José, foi técnico da seleção brasileira e hoje está lá nesse novo projeto do Esporte Clube São Bernardo. Hoje tem Realidade Jovem e Pinda às 15 horas, mais tarde, 7h30, Palmeiras e Portuguesa, Brunão. O resultado surpreendente da rodada foi a goleada do São Paulo contra o Santos, né? 5-0. O Santos que na rodada anterior ganhou do Taubaté em Taubaté por 3-1 ou 3-0. E aí acabou perdendo agora para o São Paulo nesse 5-0 surpreendente contra o Santos. Vamos ver no pique aqui a classificação de momento do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista Feminino. Esse Red Bull Bragantino está lá em cima, está aproveitando a fase e tem que aproveitar mesmo. Na liderança, São Paulo, Santos, Ferroviária, as 4 equipes que estariam nas semifinais do Paulista se terminasse agora. Palmeiras, Corinthians, Taubaté e São Bernardo seriam as equipes que estariam classificadas para a Copa Paulista. Do 5º ao 8º disputam a Copa Paulista. Na parte que não altera em nada em termos de classificação, descenso, não tem nada. São José, Portuguesa, Realidade Jovem e Pinda. São José, agora o Campeonato Paulista vai ter uma pausa, só vai voltar em novembro. O São José tem 4 jogos ainda para fazer. Dia 3 de novembro, em casa, recebe o Pinda. Dia 16 de novembro, recebe o Realidade Jovem. Dia 19, sai para enfrentar o Taubaté na penúltima rodada. E na última rodada, recebe o São Paulo no dia 23, parada duríssima para o São José. Mas pelo menos os 3 primeiros jogos contra Pinda, Realidade Jovem e Taubaté são jogos que dá para o São José ganhar, né, Bruno? Acho que desses 3 jogos, os 2 primeiros, principalmente Pinda e Realidade Jovem, o São José tem condições de ganhar. Contra o Taubaté é mais parelho, acho que dá um empate. E contra o São Paulo aí tá mais para o São Paulo, né? Então o São José, como eu disse até ontem ou semana passada, briga aí por essa última vaga, né? Então são 2 vagas para 3 times, Taubaté, São Bernardo e São José, que brigam por essas 2 vagas para a Copa Paulista. Maravilha, sorte aí para o São José Futebol Feminino. Brunão, mudando de assunto, São José ok, vamos aí, Ana, São José ok, vamos, nossa senhora, São José ok conquistou um torneio nesse último final de semana, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Hockey 5, categoria Sub-15, disputado no último final de semana na cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A competição foi promovida pela Federação Brasileira de Hockey para chegar ao pódio. O time joseense fez 6 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na decisão da medalha de bronze, empatou em 1-1 com a Germânia e venceu no shootout por 1-0. O SESI foi o grande campeão, você viu fotos da galera aí, ó. O SESI foi o grande campeão, vencendo a ABB de Canoas por 4-1 na final. Com o terceiro lugar, os 8 atletas que representaram São José na competição, além da técnica da equipe Driellen Oliveira, garantiram o direito de pleitear a Bolsa Atleta Federal na próxima temporada. A equipe do São José Hockey disputa a temporada com o apoio da Prefeitura por meio do programa Atleta Cidadão da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida. E a técnica Driellen, ela fala aqui no Hora do Esporte sobre essa conquista dos meninos do Sub-15. Coloca, Matheus. Depois de 2 anos sem poder jogar por conta da pandemia, a gente não conseguiu participar de nenhum campeonato. Então a gente se preparou bastante para nosso retorno e a gente conseguiu bons resultados. Eu quero agradecer a galera aí que super apoia, que nos ajuda muito. Obrigado, pessoal. Obrigado a você, Driellen. Parabéns pelo trabalho. A Driellen, que faz um trabalho fantástico, junto com o Jonel, que é daqui de São José também, está com a seleção brasileira lá no Paraguai, fazendo um trabalho fantástico com o hockey. Brunão, bela conquista dos meninos Sub-15. Pois é, e um esporte desconhecido para muita gente, né? São José aí
cavando esse espaço nesse novo esporte. Parabéns, pessoal aí. Vou botar você para fazer hockey lá também, você vai tomar umas Põe bolas. no gol lá, põe no gol que eu fecho o gol. Eu se consagro, diria Milton Leite. O detalhe é o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo aqui dentro do nosso Hora do Esporte. Depois tem uma matéria muito bacana feita pelo Brunão. Você vai conhecer o Instituto Kamakura. É rapidinho, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta para o último bloco do nosso Hora do Esporte. Vamos falar agora de um projeto muito bacana que hoje é o Instituto Kamakura aqui de São José dos Campos, que através da força de vontade do Sensei Flávio, que ensina judô de forma gratuita para crianças, para crianças e adolescentes, o projeto deu tão certo que alguns dos alunos ganharam destaque internacional. O Brunão foi lá conhecer o projeto Kamakura, o Instituto Kamakura, e vai contar para você aqui no Hora do Esporte. Solta, Matheus! Em português, a palavra judô significa caminho suave. Mas para esses jovens, o judô tem um significado ainda mais amplo, o da oportunidade. Criado em 2017, o Instituto Kamakura se dedica a ensinar a arte do judô e do jiu-jitsu para crianças e adolescentes em São José dos Campos. O idealizador do Instituto é o Flávio, que foi judoca na adolescência e, por saber das dificuldades enfrentadas pelos atletas, começou a dar aulas de graça para quem não tinha condições de pagar. Quando eu comecei a ver as mesmas dificuldades dos atletas, começou a me tocar. Eu falei, eu tenho que fazer, está se repetindo a história, não pode se repetir. Como atleta eu poderia ter um futuro muito brilhante, mas por não ter incentivo eu não consegui. Então eu quis ajudar as crianças de alguma forma e graças a Deus a gente está conseguindo. O projeto surgiu com aproximadamente 30 alunos e durante os 5 anos de existência já atendeu mais de 600 jovens. Atualmente, as aulas acontecem nesse galpão no bairro Jardim Paulista e são atendidas 120 pessoas, entre crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A gente não tinha nada, a gente começou sem nada, só com a vontade. Olha aí, hoje nós temos aí o melhor tatame, provavelmente de São José. Somos uma das melhores academias de judô do Brasil. E todo o esforço do Flávio rendeu frutos. Isso porque jovens judocas que saíram desse tatame hoje brigam por títulos nacionais e internacionais. É o caso do Micael Santos, campeão da seletiva nacional sub-18 e que atualmente está treinando no Instituto Thiago Camilo, um centro de referência do esporte no país. Sensei Flávio foi e é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Como sensei, ele que me ensinou o judô, me mostrou como é a filosofia do judô, me treinou bastante, me ajudou a ter escolhas, me ensinou. E como pessoa, para mim foi como um pai. Ele me ensinou o caminho, estava comigo, me ajudou bastante. Outro exemplo de sucesso vindo do Instituto é a Ana Júlia, que começou no esporte ainda criança, após ser considerada bagunceira pela diretora da escola onde estudava. Além de melhorar o desempenho nos estudos, a Ana Júlia conseguiu um 2º lugar na seletiva nacional e tenta agora uma vaga no circuito europeu. Eu espero conseguir conquistar bastante coisa, no judô. Eu penso muito nas Olimpíadas, O foco é esse, eu treino para isso, para chegar e conseguir ser campeão de. E se depender da Alessandra, mãe da Ana Júlia, não vai faltar torcida para a filha judoca. Sempre que eu posso, eu vou nos campeonatos, eu participo mesmo, eu torço por ela. Sempre que eu posso estar ajudando, eu faço o que eu posso para ela poder crescer no esporte, Eu acho que até às vezes eu chego até a atrapalhar, mas eu faço o possível para não atrapalhar, Mas apesar de formar alunos de destaque, o Instituto Kamakura ainda precisa de ajuda para manter as contas em dia. Os pais que têm uma condição melhor conseguem pagar uma mensalidade simbólica de R$50. A Lívia, esposa do Flávio, é quem cuida da parte financeira do projeto. Ela conta que, de tempos em tempos, são organizados alguns eventos para arrecadar recursos que auxiliam a aliviar as despesas do centro de treinamento, que chegam a R$5.000 por mês. O aluguel aqui foi para 3.800 agora, com a virada do ano, Aí mais água, luz, internet, o tatame a gente está terminando de pagar agora, o bebedouro também, acho que é a última parcela. E a gente foi pagando, fazendo evento, dia do cachorro-quente, sorteio de prêmios que algumas pessoas doam pra gente.
Para tentar amenizar essas despesas, o Instituto já foi inscrito em 2 projetos para a captação de recursos por meio do imposto de renda. No início deste ano, também foi aprovado no plenário da Câmara um projeto do vereador Fabião Zagueiro que declara o Instituto Kamakura como sendo de utilidade pública municipal. Para Flávio, a aprovação desse título pode facilitar a luta diária pela captação de recursos que serão investidos no projeto social. É muito importante que hoje a gente pode tentar pleitear alguma ajuda na prefeitura, né? Através de emendas, né? E a gente espera que a gente consiga aí para esse ano alguma ajuda, porque a gente precisa muito, né? Apesar das dificuldades, o sonho do sensei Flávio de levar os ensinamentos do judô para as crianças e adolescentes segue vivo. E no que depender dele, esse projeto vai continuar por muitos anos. Só está no começo, com certeza, só está no começo. Tem muito ainda para a gente poder fazer para essas crianças, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Bacana a gente ver projeto como esse que dá frutos, né? E só fazer algumas atualizações. Você viu aí nessa matéria, o pessoal dando entrevista ainda com máscara. Foi gravada já um tempinho atrás, o Brunão também com máscara, então precisa atualizar algumas coisas. O projeto, quando o Brunão foi lá, atendia cerca de 120 atletas. Agora já atende 150 alunos por lá. O Micael, que você viu aí na reportagem, ele não está mais lá no Instituto Thiago Camilo por falta de recursos para se manter lá em São Caetano e está de volta ao projeto Kamakura, que é uma boa, serve de motivação para a galera. E ele também, quando ele ainda defendia a equipe de São Caetano, ele foi medalha de bronze no Pan-Americano no Sub-18, lá em Lima, no Peru, na categoria até 55 quilos. E aquela seletiva europeia que o Brunão citou ali, que o Micael participaria, acabou não acontecendo, Brunão. A Confederação Brasileira de Judô acabou cancelando essa seletiva justamente por causa da alta do dólar, preço de passagem, aquelas coisas todas. Então ele acabou sendo cancelado, isso daí. Isso aí são fotos do Micael, a gente viu na reportagem, mas está ele aí, lá em Lima, no Peru. Ele conquistou a medalha de bronze. E para fechar as boas novas aí do projeto Kamakura, 3 atletas, está vindo ainda aí o Micael, 3 atletas do Sub-13 e Sub-15, além do sensei Flávio, que você viu na matéria, fazem parte da seleção paulista. E as atletas agora treinam para disputar o brasileiro da modalidade, Brunão, no pique. Que é interessante desse instituto, né, de institutos como esse na cidade, em várias cidades, é que além de formar atletas, forma cidadão. É um clichê, mas assim, se os adolescentes, os jovens, não conseguirem no futuro medalhas, serem medalhistas olímpicos, pelo menos eles vão seguir por um bom caminho, um caminho saudável, que é o do esporte. Pois é, e se você quiser saber mais informações sobre o Instituto Kamakura, você pode procurar aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, ou até mesmo ligar para o telefone deles que está vendo aí na tela, 981500724, 981500724, o telefone está aí na tela, você entra em contato com eles. Brunão, passou muito rápido. Grande abraço para você, até terça-feira que vem. Um abraço, Vieira, abraço para todo mundo. Até terça-feira em mais um Hora do Esporte. Chegamos ao final do nosso Hora do Esporte de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com o De Bem com você, com a bela, estonteante, a sensacional, a nossa querida Gisele Lopes. Eu volto na terça-feira, Brunão também. Até a próxima, tchau, tchau.